Irmãos, agora o Senhor nos concede a liberdade para os testemunhos. Vou pedir para a Irmandade, tem 2 anciãos aqui nos visitando, tem um outro irmão que é dos Estados Unidos, acho que é um moço auxiliar de jovens. Vamos deixar eles transmitir saudação, levar as nossas saudações. Não podemos abrir muito por causa do horário, mas vamos deixar os servos de Deus que são de fora primeiro. E depois, havendo tempo, a Irmandade também testemunha, paga seus votos. Tá bom, irmãos? Nós somos muito bem recebidos quando nós saímos. É uma pena que aqui é um culto só por semana, a Irmandade também testemunha, a Irmandade também paga voto. Então, de quando em quando, nós damos abrimos a porta porque os irmãos nos visitam, mas não pode ser todo culto, porque a Irmandade precisa testemunhar, pagar seus votos, aqui da Comum também. Mas hoje, irmãos, é a primeira vez que eles congregam aqui. Vamos dar essa liberdade para eles, havendo tempo, a Irmandade também testemunha. Estamos nessa liberdade, Deus seja louvado. Quem é? Servo de Deus é ancião em Bragança Paulista. Deus seja louvado. Amém. Graças a Deus, irmãos, pelo perdão dos meus pecados, o dom de vida eterna que o Senhor me promete nos céus. Se for fiel a Ele, guardador da sua palavra, tenho eu uma esperança viva de um dia morar com Ele nos céus. Dou graças a Deus, irmãos, por essa preparação. O Senhor nos trouxe ali de Bragança Paulista, da minha Comum, bairro do Cruzeiro trouxe, e levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. Eu trouxe para agradecer a Deus, irmão, uma obra que o Senhor fez em 2014, nossa comum congregação. Num domingo, irmãos, uma serva de Deus estava gestante, pediu oração que na quinta-feira ela ia passar por uma cesárea, a gestação foi tudo normal, Deus abençoou grandemente. Sim, ela pediu oração no domingo, e na quinta-feira, quando estávamos chegando na igreja, sua sogra nos esperava no portão dizendo: irmão Newton, apresenta a irmã Camila nas mãos de Deus. O parto foi normal, mas ela tem uma hemorragia, está indo para a UTI, e os médicos já disseram, chamou o esposo, a família, que não tem mais nada o que fazer por ela. Foi orado a Deus no culto. Ao término do culto, irmão Santo Senhor, chamou, fomos até aquele hospital, bendito Deus, e quando chegamos ali, irmão Santo Senhor, naquela UTI, conversamos com aquela médica, ele disse: faça tudo o que vocês puderem fazer por ela, porque para nós não resta mais nada, bendito Deus. Só que quando nós fomos entrar, irmão, nós vimos um movimento lá dentro, vários médicos, enfermeira, inclusive um estava em cima da cama, irmãos, pediram para nós aguardarmos um pouco. E aí, irmão, mais ou menos uns 20 minutos, aleluia, um saiu para um lado, saiu para o outro. Uma médica veio de encontro conosco e disse: bendito Deus, vocês vieram fazer uma oração para a Camila? Sim. Ela disse: olha, bendito Deus, ela já acabou de falecer, bendito o nome santo do Senhor. Mas voltando um pouquinho, irmãos, uma noite Deus mandou a palavra, bendito Deus, a ressurreição de Lázaro. E Deus dizia pela palavra que alguém ia passar pelo vale da sombra da morte, mas mesmo que morresse, Deus ressuscitaria, irmãos. E naquele movimento, irmãos, enquanto estavam aqueles médicos lá, aleluia, na porta, aleluia, aquela UTI, o Senhor nos trouxe a palavra e nos fez claro: santo é o Senhor, vou fazer uma obra, bendito Deus. Quando ela veio de encontro, que ela disse essas palavras: doutora, santo é o Senhor, aleluia, a senhora conhece um pouquinho da Bíblia? Sim. Então está escrito na Bíblia que Deus ressuscitou a Lázaro, que há 4 dias estava na sepultura. Bendito, portanto, aleluia, esse é o Deus que nós servimos, e cremos, santo é o Senhor, que Deus tem poder para fazer esta obra. E ela dizia: Deus tem que fazer uma obra com a Camila, aleluia, santo, se ela tem a minha idade, bendito o nome, 2 crianças, 2 filhinhas para cuidar. Eu falei: não, doutora, Deus não tem que fazer, Ele pode fazer, santo, Ele tem esse poder, santo é o Senhor. Ali, irmão, a serva de Deus foi ungida, santo é o Senhor, aleluia, saímos, bendito o nome santo de Deus, irmão, ali conversando com seu esposo, santo o Senhor, e viu a situação, glória a Deus. Nós fomos embora, irmãos, quando foi mais ou menos a meia-noite, uma mensagem chegou, dizendo que Deus estava trabalhando, bendito Deus, irmão.
aleluia, ele foi para casa, aleluia, e no outro dia ele voltou, irmão santo ao Senhor, e disse, aleluia, quando ele chegou naquele hospital, o médico mandou chamar ele e disse, olha, santo ao Senhor, aleluia, Kleber, santo Deus, o teu Deus fez um milagre, santo ao Senhor, porque a Camila, os corações já estavam parados, não tinha mais nada o que fazer, já íamos a prescrever para pegar o corpo, santo ao Senhor, aleluia, mas quando fomos ver, Senhor, aleluia, estava com o coração estava batendo, vimos que Deus tinha feito um milagre, santo ao Senhor, levamos ela de novo para o centro cirúrgico, foi feito algum procedimento, mas olha, Kleber, santo ao Senhor, ela teve morte cerebral, ela não reage, santo ao Senhor, aleluia, doutor, eu posso ver ela? Sim, o médico foi junto com ela, santo ao Senhor, e quando ele chegou lá, ele disse, a paz de Deus, Camila, como você está? Ela abriu o olho, irmão, e chacoalhou a cabeça, santo ao Senhor, o doutor disse, não, ela não teve morte cerebral, santo ao Senhor, e ali voltou, santo ao Senhor, e saiu, quando foi a outro dia, ele foi visitar ela, santo ao Senhor, e disse, olha, realmente teu Deus fez um milagre, ressuscitou ela, mas vai ficar uma sequela, ela nunca mais vai falar, santo ao Senhor, tá bom, doutor, para quem já estava morta, santo ao Senhor, e Deus fez isso, já está bom, bendito Deus, mas quando ele chegou, ele disse, a paz de Deus, Camila, ela disse, amém, bendito o nome santo de Deus, ali o médico disse, tira ela da UTI, bota ela no quarto, santo ao Senhor, aleluia, irmãos, e quando fomos visitar ela, ali dentro da santo ao Senhor, na UCI, ali em Bragança Paulista, na placa, aleluia, na porta do quarto tinha uma placa, a menina das bênçãos, santo ao Senhor, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, bendito o nome santo do Deus vivo, irmãos, eu me trouxe mais uma obra, irmão santo ao Senhor, fomos chamados, irmão, para orar por uma criança, santo ao Senhor, que tinha sido picado por uma cascavel, bendito o nome santo de Deus, e quando chegamos naquele hospital, irmãos, aleluia, aquela criança em cima da cama, irmão, já os lábios tudo roxo, irmão, vimos, irmãos, que a cor estava escurecendo, santo ao Senhor, perguntando para o médico, doutor, o que está acontecendo? Ele disse, olha, santo ao Senhor, o veneno da cobra, santo Senhor, já está na corrente sanguínea desta criança. Os órgãos já começaram a parar, não tem mais nada o que fazer, santo Senhor. Mas ali aquela criança foi ungida, santo Senhor. 3 dias depois, aquela criança saiu do hospital andando e está lá servindo a Deus também. Bendito são muitas obras, irmão, mas é essa que o Senhor nos trouxe, santo Senhor. Dou graças a Deus por tudo e por essa preparação. Deus seja sempre louvado. Amém. O irmão Lucas era ancião na cidade de Lençóis Paulista. Deus seja louvado, irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade. O Senhor prepara hoje. O Senhor tem preparado estar aqui também no dia de hoje, uma viagem de trabalho. Colocou alegria no nosso coração de estar congregado junto à querida Irmandade também. Eu trago saudações ali da minha casa, irmãos de Lençóis Paulista, onde resido. Levarei a saudação desta querida Irmandade com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por esta oportunidade, muitas obras que o Senhor fez na minha casa, na minha família. Irmãos, dentro da minha casa o Senhor operou milagre, maravilhas, mas numa outra oportunidade o Senhor criará um caminho também. Agradeço a Deus por esta boa preparação, Deus seja louvado. Amém. Vai lá, irmão. Nosso irmão é cooperador também na Lençóis Paulista, junto com o irmão Lucas. Deus seja sempre louvado. Dou graças a Deus nesta noite por esta preparação de estar congregado com todos vós. Da minha comum congregação, Lençóis Paulista, Jardim Santana, eu faço portador para vos saudar. Desejo levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. Graças a Deus por toda a sua benevolência para comigo, para com minha casa, minha esposa, meus filhos, minha família. Por misericórdia de Deus, eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Em rápidas palavras, o Senhor me traz uma obra aqui avante.
Hoje resido em Lençóis Paulista, minha cidade natal é Monte Santo de Minas, no sul de Minas Gerais. E naquela cidade, uma criança teve que passar por uma cirurgia no canal urinário. E a mãe da criança acompanhou a criança porque trabalhava no hospital ali há muitos anos. E a criança veio a óbito na mesa de cirurgia. Teve uma parada cardiorrespiratória, perdeu a vida, tentaram reanimar, mas a reação da mãe foi ajoelhar na mesa de cirurgia ali e clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Isso não foi o que tu prometeste para essa criança no meu ventre ainda. Na hora Deus devolveu a vida para a criança. Aquela criança sou eu, estou aqui dando glória ao nome do Senhor. Muitas obras o Senhor tem feito, irmãos. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém. Cadê o Davi, lá dos Estados Unidos? Venha. Ele é auxiliar, né? Ele é auxiliar, irmãos, lá nos Estados Unidos. Deus seja louvado. Agradeço a Deus por perdão dos meus pecados e a coroa de vida eterna que tem prometido. Sou filho firme e fiel, pelo cargo de auxiliar e pelo cargo de músico que tem me presenteado. Eu vou agradecer a Deus, primeiramente, por preparar essa viagem para estar aqui nessa cidade, nesse estado, pela primeira vez. Me fiz portador e desejo levar a saudação para saudar a minha comum na Flórida, nos Estados Unidos, com a santa paz de Deus. Muito me alegro estar aqui nesse estado onde eu posso congregar, pois lá na minha cidade só tem uma comum na cidade inteira e é 50 minutos de carro para chegar na minha comum. E louvo e agradeço a Deus, pois Deus tem dado força de continuar congregando. A comum mais próxima da minha cidade é 2h30 de viagem, mas eu louvo e agradeço a Deus por ter preparado essa viagem para cá, onde posso congregar todos os dias dessa viagem. Então louvo e agradeço a Deus por isso. Também Deus colocou no meu coração para contar uma obra, ela é cheia de detalhes, mas eu vou resumir bastante, pois já faz uns 6, 7 anos onde eu estou residindo lá na Flórida, e chegou uma época onde eu ia começar a entrar na faculdade, e por eu vir do Brasil, eu tinha que pagar um valor muito alto. Falar o valor para as irmandades entender a dificuldade, pois era cerca de $16.000 por semestre que eu teria que pagar, onde não tinha condição de pagar nada. Eu busquei a palavra, o Senhor falou que ia ser comigo, Ele ia ser a minha condição. Eu me agarrei naquela palavra. Passou-se 1 mês, 2 meses, chegou e a faculdade ia começar em 2 semanas e o valor ainda estava lá. Eu não sabia o que eu ia fazer. Deus continuou confirmando no meu coração, me dando paz, e louvo e agradeço a Deus, pois na semana anterior de começar a faculdade, Deus preparou que criou uma bolsa que me dava alguns requisitos e diminuía aquele 16.000 somente para 3.000 por semestre, e preparou outras bolsas que acabou que eu não paguei nada naquele semestre. Eu louvo e engrandeço a Deus, pois eu não tinha nenhuma condição de fazer a faculdade, e nesse semestre agora que vem eu vou terminar a faculdade que eu comecei sem pagar 1 centavo, irmandade. Eu não tinha nenhuma condição, Deus foi a minha condição. Agradeço a Deus por tudo, por essa oportunidade. Deus seja louvado. Amém. Danilo, após este irmão, nós vamos ler a lista de batismo. Contamos maravilha dele. Deus seja sempre louvado. Sou grato, Senhor, por Ele ter me chamado na sua bendita graça. Por misericórdia, eu conservo de pé até o presente momento. Louvo o Senhor por servi-lo desde a minha infância. Com 7 anos de idade, o Senhor me selou com o dom de evidência de novas línguas. Por misericórdia, conservo esse dom dentro do meu coração até o presente momento. Irmãos, eu agradeço a Deus. Boa parte dos irmãos que está aqui, acredito que já escutaram contar isso, mas tem um motivo que o Senhor me trouxe em frente para contar. Eu louvo a Deus que, quando nasci com dislexia. Eu não aprendi a ler, não conseguia ser alfabetizado de forma nenhuma. E os professores sentavam comigo para tentar me fazer aprender a ler. E eu não conseguia, dificuldade muito grande. E os melhores professores, com as melhores intenções, não conseguiram me ensinar a ler. Glória a Deus. Minha mãe, tentando ser um pouco rígida para que eu pudesse desenvolver nos estudos, glória a Deus, ela colocava a cinta em cima da mesa e falava: você vai ler? Você não levanta daqui enquanto você não lê. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus que
Eu não aprendi a ler por conta da dislexia, não aprendia de forma nenhuma. Não entendia a mente de um disléxico, ele não consegue juntar sílabas. Eu não conseguia dar sentido para aquilo que lia, de forma nenhuma. Eu cheguei, devido a estudar no estado, eu cheguei aos 11 anos de idade sem saber ler, estava na 4ª série. Glória ao nome do Senhor. Não lia absolutamente nada. Eu vinha recitar na igreja, era do 2º conjunto, meu irmão era meu auxiliar. Ele me dava um versinho, ele tinha que ficar lendo até que eu decorasse os versinhos para mim poder vir recitar. Porque eu não conseguia ler nem um único versinho aqui na frente. Nada, não lia. Irmãos, mas eu tinha um desejo de falar na palavra, de ser evangelista, de falar do Senhor para as almas. E um dia me veio na mente, com 11 anos de idade, que para mim ser evangelista eu precisaria saber das Escrituras. Para mim saber das Escrituras, eu precisava saber ler. Então nesse dia eu coloquei a Bíblia em cima da mesa da cozinha, ajoelhei do lado, nunca vou esquecer disso. E naquele momento eu fiz uma oração inesquecível. Glória ao nome do Senhor. E a minha oração foi essa: Senhor Deus que está no céu, eu queria falar da Tua palavra e queria que alguém um dia convertesse pelo Evangelho, que o Senhor desse a graça de falar. Mas para isso eu preciso saber das Escrituras. Para mim saber das Escrituras eu preciso saber ler. Me ensina a ler, Senhor. Se o Senhor me ensina a ler hoje, enquanto eu viver eu vou falar da Tua palavra. Glória ao Senhor. Eu levantei da oração e abri a Bíblia na primeira página, em Gênesis capítulo 1, e fui tentando ler então, juntar as sílabas, e consegui ler: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, o Senhor me ensinou a ler. Santo Senhor. Li a Bíblia completa pela primeira vez, eu tinha 11 anos de idade, estou glorificando o Senhor nessa noite. Irmãos, e o caminho de Deus, já contei. Há 6 anos atrás eu contei essa obra aqui. E por caminho de Deus, eu tinha um desejo de fazer um curso superior em medicina. Tinha sonho de um dia ser médico. Mas Deus me ensinou a ler, eu virei um aluno assim, meio mais ou menos, né? Comecei a desenvolver aquilo tudo que tinha perdido de estudo até então. Então não era um aluno notável, não era um aluno assim muito bom, não. Glória ao nome do Senhor. Ainda estudando no estado, estudando em escola pública, e desejava fazer medicina. Um dia comentei com o professor e ele falou para mim: Danilo, pobre não faz medicina, Danilo. Se você é pobre, você pode esquecer que medicina você nunca vai fazer. Glória ao nome do Senhor. Eu perguntei: por que, professor? Ele falou: porque só passa em medicina filhos de rico, onde os pais podem pagar para os filhos os melhores cursinhos, e também pode pagar um curso superior. Glória ao nome do Senhor. E uma faculdade de medicina é muito cara. Você sabe quanto custa uma faculdade de medicina, a mensalidade? Eu falei: não sei. Ele falou para mim na época: custa mais ou menos uns 7 mil reais por mês. Hoje, para os irmãos entenderem, custa uns 10, 11 mil reais por mês. E você tem condição de pagar? Eu falei: não. Glória ao nome do Senhor. E ele virou para mim, irmão, estou falando para os irmãos, ele foi sincero. Ele falou: você também não é nem um aluno notável assim, né? Você é um aluno muito inteligente para você passar. Glória ao nome do Senhor. Então esquece que medicina você nunca vai fazer. Irmãos, eu acreditava tanto, já que Deus tinha me ensinado a ler. Aleluia ao nome do Senhor. Lendo as Escrituras. O Senhor me passar em medicina era a coisa mais fácil do mundo na minha cabeça. Mas prestei as provas, não foi assim que aconteceu, não passei, fiquei provado, triste. Glória ao Cordeiro de Deus. Fiquei muito desanimado. Nesse tempo coincidia uma prova material muito grande em casa, uma prova muito árdua de material, prova de miséria. Glória ao nome do Senhor. E para os irmãos entender, estou resumindo o quanto consigo. Meu pai atendeu o culto, meu pai é cooperador na minha comum congregação, ele atendeu o culto 4 anos com um único terno. Eu congreguei 6 meses com sapato furado. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Senhor. Mas eu louvo a Deus que nenhuma dessas provas e nada do que passamos por 8 anos de prova, que foi a nossa amiga em casa, isso não nos impediu de servir o Senhor. Irmãos, eu louvo ao Senhor que no meio dessa prova terminei o ensino médio, precisava trabalhar com alguma coisa, não consegui emprego em nada, e a profissão que me aceitou foi vendendo picolé na rua. Glória ao nome do Senhor. Eu fui vender picolé na rua e pegava um carrinho de sorvete
e vendia picolé. E assim foi por 2 anos e pouquinho da minha vida, andava 10 quilômetros por dia, empurrando um carrinho de sorvete e vendendo picolé. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, para quem não conseguia um emprego, para quem não conseguia uma profissão, acreditar naquele sonho que eu tinha de um dia ser médico se tornava cada vez mais impossível. Era cada vez mais impossível. Glória ao Cordeiro de Deus. Fui muito humilhado na rua. Glória ao nome do Senhor. Um dia fui vender picolé na porta de uma escola no bairro onde resido. E a diretora, diante dos moços do meu conjunto, sou auxiliar de jovens e menores, ela me expulsou, irmão. Como se toca um cachorro, ela me tocou na porta da escola, que eu não podia vender sorvete ali, que ela ia me chamar em DEC, que ia me chamar CETEC, ia fazer, enfim. E ela me xingou de tudo que os irmãos possam imaginar. Nesse dia eu saí andando, chorando, e a hora que eu cheguei na esquina, entrei debaixo de uma arvinha e comecei a chorar. E eu chorei tanto que molhei a camisa, de tanto que eu chorava, em lágrimas. E eu falei, Senhor, eu nunca reclamei de prova nenhuma. Eu nunca reclamei de nada que o Senhor permitiu na minha vida. Eu não reclamei da miséria estar na nossa casa. Não reclamei de cuidar da minha mãe 4 anos enferma na cama. Glória ao nome do Senhor. Não reclamei de não ter uma profissão, de não ter um serviço. Não reclamei, Senhor. Mas, glória ao Cordeiro de Deus, eu não esperava que eu, sendo teu servo, eu merecia passar por uma humilhação dessa, diante de todo o bairro, testemunhados, irmãozinhos da comum. Glória ao nome do Senhor. Eu não imaginava que eu precisava passar por uma humilhação desse tamanho. E eu chorando, chorando, chorando. E do tanto que eu chorava, eu escutei a voz de Deus falar comigo debaixo daquela árvore. Eu provo uns para criar um caminho de libertação na vida de outro menino. Santo Senhor. E eu te coloquei na prova para criar um caminho de salvação na vida de alguém. Glória ao Senhor. Irmão, naquele dia entendi, foi a minha interpretação naquele momento, que o Senhor tinha me colocado na rua para vender picolé, que era para me anunciar a palavra para alguém. E assim fiz. Para todo mundo que comprava sorvete, eu anunciava a palavra. Mas não havia cristão que não escutasse da palavra, eu anunciava para todo mundo. Deus converteu uma porção de alma na minha comuna nesse tempo. E eu fiquei feliz. Para mim a obra espiritual estava bom demais. O sonho que eu tinha de um dia ser médico, isso se acabou. Já não acreditava mais. E já desistindo, que um dia eu poderia ser médico, eu fui congregar num bairro em Campinas chamado Novo Campos Elíseos. Na hora da palavra, Deus tomava o servo de Deus pregando e exortando a palavra, pregando a palavra que Elias entrou debaixo de uma árvore, de um zimbro, e pediu a morte. Falou, para mim é melhor morrer do que viver, porque mataram teus profetas, só eu fiquei vivo. Então me mata também, que eu não sou melhor do que meus pais. E o Senhor tomava o servo de Deus exortando a palavra e pregava dessa forma. Tem alguém que está aqui dentro dessa igreja que você está como Elias. Mas não é você que está morrendo e nem pedindo a morte. É o teu sonho que está morrendo dentro de você. É aquilo que você esperou, acreditou e até hoje não aconteceu contigo. Mas escuta bem agora a minha palavra, menino. Porque sou eu, diz Deus, que fala contigo. Não é mais você sonhando e nem acreditando. Sou eu, diz Deus, que te digo e te informo. Eu vou te passar em medicina e vou te fazer um médico. Santo Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, o nome do Senhor. Glória ao Cordeiro de Deus. Irmãos, eu prestei provas então a partir da palavra. Vocês perdoam, irmão, a simplicidade é o jeito que eu sei testemunhar e eu conto do jeito que aconteceu. A minha fé foi tanta na hora da palavra que eu gritei dentro da igreja. Tenho 500 irmãos de testemunho que estavam no dia. Eu gritei e levantei as mãos, é comigo. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Cordeiro. Glória a Jesus. Santo Senhor. Eu louvo o Senhor que isso era em agosto de 2016. Na sequência, fui prestar a prova então, agora com a palavra. Eu cheguei contando para minha mãe em casa, minha mãe não tinha ido no culto, meu pai tinha. Mamãe, Deus falou comigo, agora eu vou ser médico. Agora, até hoje eu estava prestando prova de por mim mesmo, sonhando pela minha própria conta. Mas agora Deus falou que Ele vai me fazer um médico. Santo Senhor. Prestei prova na sequência então, e eu louvo o Senhor nessa noite, irmãos. Tinha 1.200 candidatos para 7 vagas, e o Senhor me aprovou dentro daquelas 7 vagas. Santo Senhor, para cursar medicina de graça, eu estou glorificando a Deus. E o motivo de eu estar glorificando o Senhor nessa noite, porque hoje eu prestei a última prova, aleluia, daqui 11 dias eu estou formado, eu estou glorificando a Deus. Glória ao Senhor.
estou glorificando a Deus que a palavra dele cumpre na nossa vida. Glorifico o Senhor, irmãos, pelos sinais dele e pelo cuidado que ele teve comigo. Dentro dessa obra tem muita coisa que Deus fez. Uma pena que o horário vai embora, não dá para contar. O Senhor falou para mim que me formaria médico. E o que eu tenho para contar para os irmãos é que realmente o Senhor fez dessa forma. 5 minutinhos, eu termino de contar a obra. Irmãos, quando passei, eu não tinha feito matrícula ainda. E eu saí contando para o bairro inteiro que Deus tinha feito uma obra, falando comigo pela palavra. O povo não entendia nada do que era a palavra. E eu contava, a palavra de Deus falou comigo. E aí já evangelizava também. Glória ao nome do Senhor. Encontrei uma pessoa, muitos davam glória a Deus. Encontrei uma pessoa que desmereceu totalmente aquilo que falava. Ele falou: Danilo, o professor que falou contigo que pobre não fazia medicina, ele estava certo. Você pode ter passado, mas você não vai conseguir cursar. Glória ao nome do Senhor. Você já pensou no custo dos livros? Você não tem condição de comprar os livros? Você já pensou que você vai ter que pagar aluguel em São Paulo? Você não vai ter como pagar aluguel em São Paulo. Eu passei para cursar em São Paulo. Você não vai ter condição de se manter sozinho. Enfim, ele foi colocando todos os obstáculos possíveis. Então esquece, Danilo. Você pode ter passado, mas cursar você não vai conseguir. Você me olhou com grande desprezo. Você, um vendedor de picolé, você acha mesmo que você vai ser médico? Não, você não vai. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento, irmãos, os irmãos entendam, eu tinha acabado de passar, tinha recebido a ligação para mim vir fazer a matrícula, nem matrícula eu tinha feito. Me entrou um desespero, porque tudo aquilo era verdade, os livros eram caros, moradia é caro, tudo era caro. Glória ao nome do Senhor. E eu abaixei a cabeça para chorar diante dele, porque eu vi que era tudo verdade. E eu não ia ter condição de tudo isso. E eu baixei a cabeça para chorar. E a hora que eu baixei a cabeça assim, irmãos, e já fiz menção de choro, eu fui levado dentro da igreja do Novo Campos Elísio, vi o irmão Chiquinho Diácono pregando: sou eu, diz Deus, que vou te passar em medicina e vou te fazer o médico. Santo Senhor. Naquele momento Deus me visitou na rua com uma glória muito grande. Eu levantei a cabeça, já visitado por Deus, o Senhor me tomando. Eu falei assim: olha, moço, realmente tudo que você falou é verdade. Eu realmente não tenho condição de comprar os livros. E fui falando, né? Realmente não tenho condição de pagar aluguel. Realmente tudo que você falou é verdade. Mas eu gostaria de te falar uma coisa. Você prestou bastante atenção no que eu te disse. Eu não falei que eu fui muito esperto, que eu era um excelente aluno, que eu era muito bom e eu passei por conta disso. Eu falei para você que Deus falou para mim, glória ao nome do Senhor, que Ele ia me passar em medicina e ia me fazer um médico. Não foi o que eu falei? E ele ficou um pouco assustado com a resposta, balançou a cabeça aqui sim. Eu falei: te convido, por favor, olha para cima. Nós estávamos no templo, olha para cima. Você está vendo aquele sol brilhando no céu? Ele falou: tô vendo. Eu falei: então, um dia a palavra de Deus falou assim: haja sol, e o sol teve que aparecer brilhando daquele jeito lá. Santo Senhor, glória ao Senhor. Está vendo a terra que você está pisando? Um dia Deus falou: haja uma porção seca, e a terra também apareceu do jeito que ela está sobre os nossos pés, pelo poder da mesma palavra que um dia criou o céu, um dia criou o sol e estrela. Pela mesma palavra Deus falou comigo que Ele ia me passar em medicina e Ele ia me fazer um médico. Escuta bem agora a pregação que o Senhor está me invitando para pregar para você e para mim mesmo. Aleluia. Deus vai me permitir que eu não vou precisar comprar os livros, eu vou ganhar. Deus falou para mim que Ele vai me formar um médico. Eu não vou pagar aluguel, eu não vou pagar conta de água, eu não vou pagar conta de luz, eu não vou pagar. Glória a Deus. Se for preciso Deus criar, Deus cria, mas Deus não vai me deixar confundido e nem envergonhado. Irmãos, para resumir,
Minha vizinha de frente contou a obra que Deus tinha feito comigo, que ficou conhecida assim, né? E contou a obra que Deus fez comigo na casa do patrão dela. Ele falou para ela: olha, Sirene, essa história que você contou me comoveu, desse menino aí que era vendedor de picolé. Sabe o que acontece? Eu nunca vi ele na vida, mas só o seguinte, fala para ele que eu vou dar todos os livros de medicina para ele. Santo Senhor. Glória a Jesus. Santo Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Irmãos, vim fazer matrícula. O dia que eu entreguei os documentos para fazer matrícula, a moça perguntou se eu tinha conta aberta. Você tem conta aberta no Banco do Brasil? Não tem. Corre abrir. E vai eu abrir conta no Banco do Brasil. Fiquei desconfiado. O que esse povo quer comigo fazendo conta? Ganhei bolsa de 100%, mais de 700 mil a faculdade, ganhei de graça. E agora eu tenho que ter conta aberta no Banco do Brasil. Fui abrir a conta, voltei para perguntar o porquê. Por que eu necessito abrir a conta? E ela começou a rir, né? Eu falei, eu não ganhei bolsa, não vou pagar nada. Ela falou assim, sabe o que acontece? É que você é um aluno especial para a instituição e para o governo federal também. Por volta do dia 10 de cada mês, o governo deposita um dinheiro para te ajudar na tua permanência em São Paulo. Glória a Jesus. Santo Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Santo Deus. Irmãos, resumindo, que é muita coisa para contar em pouco tempo. O Senhor me deu a graça. Como disse, daqui 11 dias eu estou formando e eu nunca comprei um único livro, eu também não paguei aluguel, não paguei água, não paguei luz. Glória a Jesus. Congreguei para São Paulo inteiro de graça. Isso é motivo de eu estar glorificando o Senhor. Até recente, eu contei aqui na Água Rasa, no culto da Água Rasa, não do Sevilha, Deus fez uma obra, eu até questionei o Senhor por isso, falei, por que, Senhor? Porque com o decorrer da faculdade, irmãos, eu estou contando para os irmãos hoje, graças a Deus, Deus me deu condição. Mas tem coisa que a gente pergunta ao Senhor por quê. O Senhor fez uma obra, assim, para lá de absurdo em casa, glória ao Senhor, que em dia 30 de julho de 2021 eu mudei para o apartamento que eu moro hoje. Dia 30 de julho de 2021 eu mudei para o apartamento que eu moro hoje. E desde lá, quando eu mudei, meu pai me deu um botijão de gás. Eu fui usando esse botijão de gás. E fui cozinhando, meu pai falou para mim, Danilo, o gás dá para 3 meses. Como você é sozinho, você vai cozinhar 3 meses, o gás acaba. Tá bom. Mesmo eu cozinhando sempre, todo dia, vai acabar. Um dia, eu estou reclamando com Deus e falei, Senhor, faz tempo que eu não vejo assim uma obra grandiosa o Senhor fazer. Eu falando e clamando a Deus desse jeito, o Senhor falou comigo, ingrato. E eu falei, não, Senhor, ingrato não. Ingrato não, Senhor. O Senhor pode me chamar de tudo, mas menos ingrata não, Senhor. Ingrato não, eu oro para almoçar, hora para jantar, hora de chegar, hora que eu vou sair. Como é que eu sou ingrato, Senhor? Tenha misericórdia. E o Senhor tornou a falar comigo, ingrato. Glória ao nome do Senhor. E eu já comecei a chorar, Senhor, me perdoa, me fala o que eu estou sendo ingrato. Glória a Deus. E o Senhor me levou em mente, meu pai me deu gás, dura 3 meses. Glória a Deus. O Senhor falou, que dia que é hoje? Eu falei, hoje é dia 30 de abril de 2022. Na época, né, no dia que eu estava orando. Você já trocou o gás? Eu falei, ainda não. Santo Senhor. Quantos meses faz? Eu contei, faz 9 meses. Glória ao Senhor. E aí eu chorando e me perdoa, Senhor. Faz o seguinte, glória ao Senhor. Pro Senhor me perdoar da minha ingratidão, eu prometo que eu nunca mais reclamo. Glória ao Senhor. E para mim mostrar que eu sou grato, amanhã, o gás ainda não tinha acabado, né? Amanhã eu vou cozinhar. E a hora que eu for ligar o fogo, antes de eu acender o fogo, eu faço uma oração e te agradeço pelo gás. No dia seguinte fiz dessa forma, gelei. Senhor Deus, graças te dou. Eu realmente sou um tremendo ingrato. O Senhor fazendo um milagre na minha casa. Glória ao nome do Senhor. E eu não estava vendo o teu milagre. Me perdoa, eu realmente sou ingrato. O gás ainda não acabou. Se for da tua vontade, Senhor, permita que eu cozinhe mais hoje. E enquanto esse gás durar, eu não sei quantos dias que ele dura. Enquanto o gás durar, eu prometo te agradecer. Todo dia, antes de eu ligar o gás, até
ele acabar. Eu prometo te glorificar dessa forma. Irmãos, isso era dia 30 de abril de 2022. Eu estou cozinhando até hoje. Glória a Jesus. Santo Senhor. Exatamente hoje faz 22 meses e 5 dias eu estou cozinhando com o mesmo botijão de gás. Glória a Jesus. Então eu contei isso para os irmãos entender que tudo que Deus fez para mim, irmãos, deixe muito claro, eu tenho condição de comprar o gás. É que Deus decidiu fazer a obra e falar que a obra dele foi exatamente 100%. Santo Senhor. Aleluia. Toda a minha formação, 6 anos de medicina, 6 anos morando em São Paulo, não custou um único centavo para os meus pais e nem para mim. Santo Senhor. Encerrando, meu pai, orando a Deus, falou: Senhor, por que o Senhor fez desse jeito com o Danilo? Essa obra diferente, o Senhor fez tudo diferente. Ele não pagou água, não pagou luz, não pagou a faculdade, não pagou nada. E meu pai, orando a Deus, falou: por que o Senhor fez assim, Senhor? E o Senhor visitou ele e falou assim: vou te contar o porquê. E Deus levou meu pai em 1990, na igreja do Jardim São José. Tinha um irmão chamado irmão Lázaro Manuel da Cruz. Ele tinha asma. E meus pais foram visitar ele estava atacadíssimo da asma. Meus pais perguntaram por que ele estava daquele jeito. Ele falou que, glória ao Senhor, porque ele era crente. Crente tinha que honrar os compromissos e por conta daquilo ele estava daquela forma. Para os irmãos entenderem, ele recebia aposentadoria, ele comprava remédio para asma ou ele pagava aluguel. Ele optou a pagar o aluguel e não, então, comprava o remédio da asma. Meus pais sentiram, estou acabando, irmãos, meus pais sentiram de fazer um cômodo em casa e abrigar esse irmão Lázaro. Glória ao Senhor. E esse irmão Lazinho veio morar com os meus pais. E meu pai falou para ele: irmão Lazinho, o irmão mora com a gente. Glória ao Senhor. O irmão, o dinheiro do irmão você vai poder comprar as coisinhas do irmão. O irmão não vai precisar aqui nessa casinha que nós fizemos para o irmão. Você não paga água, não paga luz, você não paga nada. Você mora com a gente. Agora o irmão é da nossa família. Era um velhinho sem família. Não é na nossa família, o irmão mora conosco. E meus pais cuidaram desse servo de Deus durante 8 anos, até o Senhor levar ele para o reino de glória. E meu pai orando a Deus e falando: Senhor, por que o Senhor fez dessa forma com o Danilo? E o Senhor visitou meu pai e falou assim para ele: sabe o que é? É que em 1990 você cuidou do meu filho. Você não cobrou a água dele, você não cobrou a luz dele, você não cobrou o aluguel dele. Ele almoçou e jantou na tua casa durante 8 anos de graça. Aleluia. Do mesmo jeito que você cuidou do meu filho, eu também estou cuidando do teu filho. Glória ao Senhor Jesus. 25 anos se passou. Papai esqueceu. Todo mundo esqueceu. Mas Deus não esqueceu. Glória ao Senhor. Irmão, sou grato a Deus por tudo. Minha comum congregação Parque das Camélias Campinas. Perdoe pelo tempo tomado. Deus seja sempre louvado. Querido irmandade, nós servimos o Deus que fez o sol, a lua e as estrelas. Não pede licença para ninguém, glória. Haverá, irmãos, dia 10, sábado, 18h30, batismo na freguesia do Ó Santo Amaro, 19 horas 15 de novembro, 19h30 na terceira divisão, e na terça-feira às 14 horas e 30 minutos na congregação do Brás. Dia 11 de junho, reuniões para a mocidade no Bosque da Saúde, Jardim Ara e Vila Prudente. Também tem uma coleta aqui, irmão, o horário do culto do Brás também, a partir do dia 6 de junho de 2023, sexta-feira próxima, os cultos e batismos às terça-feira à tarde passaram das 19 horas para as 19h30 e os cultos à sexta-feira à noite passaram das 20 horas para as 19h30 com liberdade para os santos testemunhos. Também tem uma circular aqui, irmão, de coleta especial nível Brasil e diversas necessidades. Do dia 1 a 23 de junho, todo o valor recebido será contabilizado à coleta para a obra da piedade, viagens, manutenção e construção local. E do dia 24 a 30 de junho, todo o valor recebido será contabilizado e destinado à coleta especial para a obra da piedade nível Brasil.
Pedimos, irmãos, que os irmãos, por favor, se esforcem para nos ajudar na coleta. Veja, a igreja está sempre cheia, não é? E nós precisamos da ajuda da Irmandade na parte da coleta, piedade e demais necessidades. Nós vamos cantar um verso de um hino, o senhor vai mandar a palavra. Quem havia chamado?